Dentro de um antigo hospital abandonado, um jovem investigador antissocial e solitário investigava a biblioteca inferior em busca de algumas informações sobre algo muito assustador. Atormentado pelo que descobre, o garoto atira o seu caderno contra a parede, enquanto fica perdido dentro dos seus pensamentos. O jovem rapaz chamado William só conseguia pensar sobre qual seria o seu destino. De repente, ao ouvir passos se aproximando, um enorme calafrio começa a percorrer pela sua espinha, e ele sabe que o seu fim estava próximo. Nesse momento, o William percebe que ele deveria ter dado ouvido às pessoas ao seu redor, e toda aquela onda de acontecimentos e mentiras que aconteceram na sua vida estavam relacionados a essa pessoa. Mesmo que ele tivesse uma grande suspeita sobre ela, esse garoto era muito gentil e decidiu dar uma oportunidade para esse ser. A porta se abre e uma figura enigmática e muito suspeita é revelada. De repente, esse jovem rapaz é tomado por uma onda de contentamento e aceitação, e ele pergunta para essa pessoa se ela pelo menos pode ser gentil com ele depois de tudo que eles viveram junto. Meu amigo, a confiança em alguém pode se tornar o seu pior inimigo. O ser então faz um golpe e em apenas um instante esse pobre coitado desaparece, e a face desse ser maligno é revelado e era uma aranha gigante. Enquanto os pensamentos desse jovem rapaz eram reduzidos a nada, ele tem um lapso da sua memória de mais ou menos há um ano atrás, quando tudo começou a acontecer. Foi logo depois que ele se mudou para a cidade grande e começou a cursar no primeiro ano da sua faculdade. No meio da noite, o garoto percebe que o ar-condicionado parou de funcionar e ele se aproxima para inspecionar e verificar o que tinha acontecido. E pelo amor de Deus, Jesus Cristo, que bicho é esse, cara? Taca fogo nisso, pelo amor de Deus. Se eu visse uma perna de aranha desse tamanho, eu me mudava da casa. Com toda certeza, isso fez o William perder o seu sono, só que simplesmente eu acho que o nosso herói de hoje é muito maluco. Por que ele não fez mais nada? Porém, entretanto, todavia, ele estava alerta com essa situação. O garoto então liga sua televisão e ouve um relato sobre o professor cego que estava desaparecido. Eu não sei se ele era cego ou se o nome dele era cego. Por algum motivo desconhecido, seus olhos são atraídos atrás da sua cama, e quando ele olha para lá, ele vê uma enorme teia de aranha. Ele corre para o seu armário de utilidades e pega um repelente de insetos. Depois de passar veneno em toda a sua casa, aquele garoto sai para sua universidade. E aquele rapaz estava muito contente porque ele deixaria tudo na mão da ciência. Quando ele voltasse para sua casa, estaria tudo resolvido. No entanto, quando ele volta para sua casa, as teias de aranha continuam aparecendo e a sua batalha desesperada continua. Apesar de uma longa pesquisa meticulosa sobre esses tipos de aranha, ele não tem ideia de como um animal pode fazer tanta teia desse jeito, já que não existia nenhuma espécie catalogada que tinha essa capacidade. Ele cogitava que poderia ser uma espécie rara do Brasil. O mais estranho para o nosso herói é que esse inseto aparentemente tinha um forte nível de defesa contra esses inseticidas, o que não fazia o menor sentido. Eventualmente, como tudo que é constante na vida de um ser humano, aquilo acabou se tornando uma rotina diária. E para ele, encontrar teias de aranha em alguns locais aleatórios da sua casa se tornou algo normal. Novamente aqui, se fosse comigo eu me mudava de casa ou tacava fogo em tudo. Alguns dias após isso, o garoto já havia se acostumado completamente com aquele bicho. No entanto, numa bela tarde, ele percebe que aquela aranha não aparecia faz um tempo. Então ele toma um belo de um gole de café enquanto ouve outro caso de uma pessoa desaparecida. Por algum motivo desconhecido, era outra pessoa daquela mesma universidade. Como esse rapaz aí era um fã disparado de carteirinha do Sherlock Holmes, ele logo imaginou que aquilo com certeza não era nenhuma coincidência. Porém, esse fato não incomoda o aspirante a detetive porque ele vai sair com a sua namorada. Sim, o nosso herói era um antissocial solitário que tinha uma namorada. Agora eu te pergunto, como que esse cara fez isso? Só Deus sabe, meu irmão, porque eu não faço a mínima ideia. No entanto, ao tentar sair da sua casa, ele sente que ele estava sendo puxado por uma teia. Ele se força a sair de dentro da sua própria casa, mas por uma porta que estava com uma fresta
frestinha de luz aberta, um olho gigantesco observava o pobre coitado. Finalmente, o William chega ao aquário aonde a sua namorada Kyoko estava. Aquela garota aparentemente estava se divertindo bastante e de longe ele observa ela se encantando com o quanto ela era linda. Essa bela moça era fascinada pela biologia porque ela tinha mais de 900 horas registrada no Animal Planet e ela também cursava biologia. Ao decorrer do encontro, a Kyoko percebe que o seu namorado estava agindo de uma forma muito estranha. Embora ela tivesse apenas um mês de namorico com ele, ela notava bastante coisa nesse garoto, parece que ela era bem apaixonada. Então ela pergunta se ele estava bem. Ela tenta tirar um sorriso do rosto daquele garoto, dizendo para ele aproveitar bastante o encontro deles, afinal era uma raridade, já que eles tinham pouco tempo junto. William decide então que vai esquecer as coisas que estavam acontecendo na casa dele e iria se entregar totalmente aquela noite para poder aproveitar o seu namoro, já que ele tinha uma garota tão fofa ao seu lado. Ele ficava muito feliz. No resto da tarde, os dois se divertem ao máximo. Então o nosso herói finalmente chega na sua casa e ele estava cheio de felicidade, mas o seu bom humor rapidamente foi trocado. No momento em que ele atravessa a porta, ele dá de cara com muitas teias de aranha. Para o pavor do pobre coitado, não foi a única coisa ruim que aconteceu, porque a sua casa inteira estava coberta por teias. No entanto, o que deixa aquele garoto em choque é quando ele percebe um fio de cabelo que não era dele dentro da sua casa e parecia pertencer a uma mulher. Isso era muito estranho, porque nenhuma mulher ia na casa dele. Ah, mas você tá se perguntando, ele tem uma namorada e ninguém vai na casa dele. Verdade, não vai. Sabe por que não vai? Porque ele não é igual a você, maluco. Sai daqui, ô seu descrente. Já vou avisando que esse protagonista tu vai ter que respeitar, porque ele é Sigma. Sabe, rapaziada, o William era um cara muito inteligente. Ao invés dele sair correndo daquele lugar por ter visto essa cena, ou ter chamado a polícia, ligado pra sua namorada, enfim, chamado até o Exterminador do Futuro, o garotinho decidiu limpar toda a sua casa e com muito medo ele ficou dentro do seu quarto. E como esse garoto tava com medo, o que o inteligente fez? Ele trancou a sua casa inteira, porque ninguém poderia entrar desse jeito. O problema é que se tivesse alguém ali dentro, ele não poderia sair. Enfim, esse cara aí tem namorada e você que tá vendo o vídeo não tem. É triste a realidade, né, irmão? Faz parte. O garoto se contenta dizendo que era apenas uma aranha pequena e que ele fez tudo o que ele podia, então ele tenta dormir. Porém, ele ouve um barulho vindo da sua janela e agora aquela janela que foi fechada estava estranhamente aberta. Na calada da noite, então ele consegue distinguir uma figura feminina e à medida que a sua visão vai melhorando, ele identifica uma bela garota. Por um segundo, aquele garoto pisca o seu olho e sem nem perceber, a moça já estava perto dele. O William estava totalmente confuso com aquela situação e inicialmente ele não oferece resistência nenhuma contra aquela garota. Então ela começa a acariciar a pele dele e dá um beijo no seu pescoço. No entanto, aquele abraço que era carinhoso rapidamente aos poucos se torna amargo e frio. Nesse momento, aquela garota então mostra suas presas e tenta morder o pescoço dele. Logo depois, quando ela não consegue fazer isso, ela dá um beijo no nosso herói. Por algum motivo esquisito, William percebeu que o seu corpo se movia de uma forma estranha. Era como se ele não conseguisse controlar os seus movimentos e toda sua força para resistir àquela mulher tivesse sumido. Após algum tempo, nosso Sigma, extremamente calculista, finalmente consegue se mover, então imediatamente ele tenta fugir. No entanto, quando ele corre até a porta, ele percebe que ela estava totalmente trancada, porque ele tinha feito isso. Então, ele não consegue correr e aquela garota estranha prende ele numa espécie de teia. Eu tenho uma única certeza lendo esse mangá aqui, meu amigo, que se esse cara conseguiu, você que tá vendo esse vídeo também pode, cara. Nunca desista do seu sonho. O problema é que depende muito da sua skin também, né, mano? Se vocês aí parecer um chupacabra, não vai dar certo, não. Enrolado naquelas teias, novamente o garoto percebe que ele não consegue controlar o seu corpo e ele caminha de volta pra ela, como se ele estivesse sendo controlado. A pior parte de todos esses acontecimentos é que ele estava consciente, é como se ele estivesse tendo uma paralisia do sonho. O pobre William não podia fazer nada a não ser encarar os olhos daquela garota. Bom, embora esse cara tivesse uma namorada, ele começou a pensar que indiscutivelmente ela era muito bonita, mas ao mesmo tempo ela tinha um charme esquisito que lembrava um monstro. Se isso é um monstro pro nosso herói, né, quem sou eu pra contrariar ele? O William infelizmente sucumbe à vontade dela e a aparência daquela garota aos poucos se transforma em uma aranha. Enquanto isso, no boletim de notícias era relatado o desaparecimento de uma estudante. O nome dela era Yuko e ela tinha uma semelhança incrível com aquela garota que estava ali. Conforme o tempo vai se passando,
o William se sente cada vez mais impotente, como se realmente ele tivesse sido pego em uma teia de aranha. Enquanto isso, na sede de polícia, o oficial conhecido como Daisuke pergunta a um outro cara aleatório ali qual seria o resultado da autópsia. De uma forma bem apavorada, aquele rapaz explica que realmente quem fez isso provavelmente não foi um ser humano, porque não teria como fazer isso. E era a primeira vez que ele testemunhava algo daquela maneira. A única conclusão que eles podem tirar disso é que com certeza não foi um ser humano que fez. Esses policiais criam algumas teorias, mas nada era concreto, já que eles não tinham prova nenhuma. De acordo com aquele policial, o teste de DNA também falhou e não encontrou nenhum vestígio de um animal ou de pessoa. Embora seja tão absurdo quanto possa parecer, o culpado parece que é algum tipo de monstro. Outro policial então entrega o relatório para que ele possa checar pessoalmente. O Daisuke se retira daquela sala e diz para ele sempre deixar ele atualizado sobre qualquer nova informação. Enquanto esse policial tenta encontrar uma explicação plausível pelo que aconteceu, ele simplesmente olha para o teto e percebe que tinha uma aranha nele, mas ele acaba ignorando aquela situação. Com toda certeza ele não deveria ter ignorado aquele bicho, porque quando ele estava saindo ele percebeu que ele estava rodeado de aranhas. E antes que ele possa reagir, simplesmente aquele homem desaparece, mas com a força do seu último pensamento ele tem certeza que foi isso que aconteceu com a garota. Enquanto isso, o rapaz ainda estava preso na mão daquele ser, e vários dias já haviam se passado. Um dia após o outro a mesma cena se repetia, e ele sentia um desconforto enorme, mas fora isso era bem de boa. As suas tentativas de comunicação com a garota simplesmente eram ineficazes. Embora de alguma forma muito estranha, ela sentia que tinha que retribuir aquele garoto e sempre vivia abraçando ele todos os dias. O William sintoniza a televisão no canal de notícias e, como ele suspeitava inicialmente, aquela garota que estava na sua frente é a mulher que estava desaparecida. O seu coração começou a bater muito mais apertado na primeira vez que ele fez isso, mas ele simplesmente não tem pista alguma ou ideia da possível conexão entre elas. Na cabeça do Sherlock Holmes aí, simplesmente ele pensava que ela poderia ser uma irmã, uma sósia ou uma pessoa que se parecia muito mesmo. Porém, nenhuma delas parecia fazer sentido. No entanto, mais uma vez após aquela garota empurrar ele para cima da sua cama, ele tem novamente uma visão de como se uma aranha estivesse sobre ele. Juntamente com aquela ilusão persistente, sempre parece que o seu corpo está sob o controle dela. Nas últimas 2 semanas, aquele rapaz não havia demonstrado nenhum sinal de resistência, pois ele havia feito algumas tentativas repentinas de fugir, só que simplesmente ele desistiu porque todas as vezes uma força misteriosa puxava ele de volta. Ele até tentou trancá-la do lado de fora da sua casa, mas no momento seguinte simplesmente ela reaparecia de uma forma totalmente inexplicável. Até mesmo diante da polícia, aquela garota conseguia desaparecer. Ele praticamente desistiu e permite que ele seja abraçado pela garota todos os dias. E com esses beijos diários que deixavam o nosso herói completamente paralisado, ele sentia que aquela garota estava sugando a sua energia vital. Mas nesse dia em particular, ela estava muito mais áspera e agressiva do que o normal. Durante essa sessão intensa, de repente ele recebe uma ligação da sua namorada e ele consegue se desprender do beijo daquela garota. Quando finalmente ele atende o telefone, a Kyoko estava muito preocupada e pergunta por que ele não estava frequentando a escola ultimamente. Imediatamente o garoto explica que ele não estava se sentindo bem e ele não contou para ela porque ele simplesmente não queria preocupar a sua namorada. Nesse momento então a garota diz que não tem problema porque ela já estava perto da sua casa e vai passar o dia inteiro com ele. O William olha em volta e percebe que a garota estranha ainda estava lá e se pergunta como diabos ele vai explicar isso para sua namorada, então imediatamente ele solta um não, mas já era tarde demais, a garota já estava lá. Como aquele seu vizinho intrometido que você não gosta nem um pouco dele, logo essa garota já foi entrando dentro da casa do seu namorado, o que era para ela ter liberdade, só que ele não queria isso, né? A garota promete que vai ficar o dia inteiro com ele, no entanto, o seu comportamento nervoso faz com que a Kyoko fique bem desconfiada e ela brinca dizendo que ele estava escondendo algo muito suspeito. É, Kyoko, com certeza você tá certa. Mas ela era uma garota muito gentil e entende perfeitamente os desejos do seu namorado, então ela vai rapidamente entrando no quarto dele brincando que queria procurar. A partir desse ponto, William já fica com a sua respiração ofegante porque ele não queria que ela descobrisse, mas quando a porta foi aberta e o nosso herói quase desmaia, infelizmente aquela garota aranha não estava mais lá. Ah, mas por que infelizmente, meu caro narrador? Porque eu gosto de ver a treta.
A Kyoko fica de certa forma decepcionada por não ter encontrado nada, então meio que ela tenta procurar alguma coisa dentro daquele quarto. Depois que realmente ela não encontra, ela vai até a casa dele tomar um banho. Bom, aqui o narrador tem uma dica pra você, meu irmãozinho. Se você tá num relacionamento e a mina começa a suspeitar de alguma coisa e procurar dentro da sua casa, mesmo que de uma forma muito gentil, toma muito cuidado com esse relacionamento, porque talvez você possa se surpreender com essa pessoa depois de um tempo, porque eles estão namorando há menos de um mês, e com toda certeza essa guria não deve bater bem da cabeça. Enquanto isso, o William tava refletindo sobre o motivo da sua Spider-Girl não ter aparecido, e ele chega à conclusão que ela tem um sentido aranha que ela consegue sentir que as pessoas estão se aproximando e ela se esconde. Enquanto o William lia um jornal, ele descobre que algumas pessoas estavam desaparecendo por um motivo misterioso, e a Kyoko compartilha com ele alguns detalhes bem aterrorizantes desse caso. Resumidamente, o que essa garota sabe é que as pessoas eram da escola deles, e estavam praticamente na faixa etária de idade que eles tinham. Só que a Kyoko fala isso de uma forma que não parece que ela esteja no meio desse grupo, porque ela fala bem suave, mano. Então, eu vou dizer pra vocês, eu não fui com a cara dessa guria de jeito nenhum. E isso acaba deixando o rei muito preocupado, porque ele começa a suspeitar daquela garota estranha. Sempre que ela não tava junto com ele, essas coisas aconteciam. Então a Kyoko começa a agir de uma forma muito fofinha, então ela começa a fazer algumas coisas de casal com o nosso herói. Embora ele tivesse passando um tempo certamente divertido com a sua namorada, esse garoto não conseguia tirar a garota aranha dos seus pensamentos. A Kyoko então sente que algo estava incomodando ele, mas ele diz pra ela não ficar preocupada porque ele só tava meio desanimado. A Kyoko então oferece fazer algo muito especial pro nosso herói, mas o William recusa, como se o coração dele tivesse sido tomado pelaquela garota aranha, e nesse exato momento ela aparece atrás dela. Com medo de que a garota faça algo com a Kyoko, rapidamente ele abraça ela e diz pra por favor ela não fazer isso. Ele estava com muito medo, mas quando abre os seus olhos ele percebe que ela já não estava mais lá. A Kyoko se sente muito intrigada com aquela situação, já que aquilo não era comum, então ela se levanta pra sair e pede desculpas por ter nem considerado ao menos o sentimento dele, e ela afirma que um mês é muito pouco. O William fica desesperado e tenta explicar pra ela o contrário, mas a Kyoko diz que ele não precisa se justificar. Enquanto saía da casa, ela diz que não quer que ele odeie ela porque ela realmente ama ele. E como um prêmio de consolação, a Kyoko imediatamente dá um beijo nele, dizendo que mais pra frente eles vão realmente se amar de verdade. Ela deseja boa noite e vai embora. A garota aranha então aparece atrás do nosso herói, só que ele estava extremamente furioso com ela, mas rapidamente ela joga ele contra a parede e realiza aquele olhar do motoqueiro fantasma, tentando limpar a sua alma. Porém, ela era boazinha e fez isso com um beijo. Enquanto isso, do lado de fora, a Kyoko caminhava para sua casa e ela nota que ela tinha uma pequena teia de aranha no seu braço e pergunta da onde ela veio. Sem que ela soubesse, uma aranha estava observando ela voltar para casa. Em um sonho, o William acorda de uma má lembrança dele ter sido excluído de todo o seu ciclo social devido a alguns rumores falsos dele ter feito alguma coisa com seu irmão. Talvez seja por isso que o nosso herói tenha uma certa empatia pela menina aranha, já que ele já sentiu na pele como é você ser suspeito de algo que você não fez. Porém, tudo isso mudou quando ele conhecia um garoto chamado Júnior, que foi um farol de esperança na sua vida apagada, e ele se aproximou e acabou se tornando seu melhor amigo. Quando finalmente o nosso herói desperta, ele percebe que aquela garota estava bem próxima dele, então ele empurra ela para longe para que assim ele pudesse avaliar a sua situação com sua namorada. Vendo as mensagens, ele percebe que realmente ela estava de boa. É claro que no sentido literal, né, galera? Porque talvez ela não esteja muito de boa, né? Não tem como a gente ter certeza. A garota então começa a correr atrás dele e faz ele se perguntar sobre por que ela estava fazendo tudo isso e qual era o seu objetivo. O nosso herói nem mesmo sabe o nome dessa guria e ele parece estranhamente calmo com toda essa situação. Ao invés disso, ele ficou mais assustado porque ele estava ficando sem nenhum mantimento e ela não deixava ele sair de casa. Então ele implora para aquela garota deixar ele sair. Então o nosso herói implora para que por favor aquela garota deixe ele sair. Enquanto isso, ela ficava encarando ele com um certo olhar de curiosidade. Rapidamente então o nosso herói puxa um mapa e aponta para onde ele vai. Infelizmente, assim que ele põe o pé para fora da sua casa, rapidamente ele aparece dentro dela. Sem nenhuma escolha, ele decide fazer a coisa mais lógica,
levando aquela garota junto com ele. Como eles estavam na rua, aquela garota desaparecia perto das outras pessoas, ou seja, ela estava ali, porém ela estava ocultando a sua presença. Ele entra dentro de um supermercado e, para a alegria desse pobre coitado, tinha muita comida para ele escolher o que quisesse. Lá ele se encontra com seu velho amigo de infância, Júnior. Então o seu grande amigo convida ele para o seu apartamento e eles começam a beber algumas coisas e colocar aquela conversa em dia. Enquanto isso, William nota que finalmente aquela garota não seguiu ele até ali e ele estava de boa então. O Júnior pergunta como estava o relacionamento dele com aquela garota e, após se lembrar dos eventos da noite anterior, o nosso herói fica bem tristinho. O Júnior era um grande amigo e gostava muito desse antissocial aí, e o que ele faz é simplesmente tentar animar ele. O rapaz então oferece de dar alguns conselhos amorosos, só que eu acho que não era disso que ele estava precisando. Após algumas horas de conversa, o amigo dele sai de casa porque ele estava precisando comprar alguma coisa e deixou o nosso herói lá dentro. Enquanto ele tomava um ar na sacada, o vizinho da porta ao lado, que parece muito com o Fiuk, estava tocando uma música provavelmente de romance. Pra mim soava como se fosse algo parecido com aquela música "Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí só pra te ver sorrir". Além de contar essa história maravilhosa pra você, eu ainda canto muito bem. O rapaz se perguntava se por acaso aquela garota poderia segui-lo em uma forma de outro animal para se disfarçar, mas ele é temporariamente confortado pela ideia de que ela não pode fazer isso, enquanto ele estiver perto de outras pessoas. O Júnior então chega, só que ele tinha uma teia de aranha no seu ombro e o nosso herói começou a entrar em pânico e ele começou a demonstrar grande preocupação com seu amigo. Quando os dois estavam dormindo, ele tem um pesadelo muito profundo que todas as pessoas que ele amavam desapareciam da sua vida por culpa daquela garota. O rapaz então se acorda muito assustado, mas ele acaba se surpreendendo quando ele vê aquela garota olhando pra ele, e felizmente o Júnior ainda estava dormindo. Ela usa os seus truques pra atraí-lo novamente e o poder dela era completamente irresistível, era como se ela tivesse um charme que atraísse o corpo do nosso pobre coitado. Enquanto ele estava do lado de fora com a aranha, o Júnior felizmente acorda e faz ela ir embora. O Júnior pensava que o seu amigo tinha bebido muito e estava um pouco mais pra lá do que pra cá. O William então desabafa e ele começa a ficar muito mal, porque os seus pensamentos estavam todos cercados pelaquela garota misteriosa, e pra surpresa de todo mundo, aquela garota estava tentando se comunicar com ele em uma língua que ele não conhecia, e aparentemente parecia que ela também estava aprendendo a falar a língua deles. Então nosso herói começa a murmurar essas palavras desconhecidas. O Júnior tenta imediatamente acalmar o seu amigo, mas ele afasta ele dizendo que surgiu algo urgente, e ele se desculpa e sai correndo de dentro daquele apartamento. Nesse momento, o garoto promete que ele vai fazer o melhor para afastar aquela garota, não importa o que ele tenha que fazer. Enquanto o rapaz recupera o seu fôlego, ele acaba parando em um parque, e infelizmente ele descobre que aquele músico ao lado já não estava mais bem. O garoto então começa a passar muito mal, enquanto o Júnior corria atrás dele para tentar ver o que estava acontecendo. Examinando essa situação, o garoto percebe que realmente tudo isso foi obra daquela garota misteriosa. Um tempo se passa e esse garoto estava dentro do apartamento do seu tio, e para nossa surpresa, quem era o tio dele era aquele oficial chamado Daisuke. Esse homem então preparava um jantar para os dois e o William pedia por algumas atualizações sobre esse caso. O cara compartilha para ele que não fizeram progresso algum, porque simplesmente não parecia obra de um ser humano. O homem então compartilha alguns detalhes bem delicados sobre aquele caso e explica que aparentemente já foram 6 pessoas. E se esse ser misterioso não acabar com ele, provavelmente o seu superior vai fazer isso, já que ele estava bem no pé. Ele explica que a última pessoa que foi a que ele acabou de ver no parque, e a polícia estava bem confiante que foi a mesma pessoa que fez tudo isso, já que infelizmente todas essas pessoas tiveram um certo padrão. Não tinha de forma alguma como eles descobrirem quem era essa pessoa, e o tio do garoto realmente começou a acreditar que poderia ser um fantasma ou alguma coisa desse tipo. O homem também explica que eles estão completamente perdidos quanto ao motivo de estar acontecendo tudo isso, porque normalmente tem um motivo por trás e essas pessoas deixam alguma marca, algo do tipo, mas simplesmente parecia que isso era para se divertir. Embora o nosso herói tivesse a suspeita sobre aquela garota aranha,
Aranha, ele decide não falar nada pro seu tio porque seria muito estranho se ele falasse alguma coisa e porque provavelmente ela tava ali ouvindo tudo e ela tava aprendendo a falar a língua deles. Então o Daisuke recebe uma ligação no seu telefone que faz ele perder totalmente o apetite, e era uma pena pois ele passou tanto tempo preparando aquela comida especial. Ele diz pro seu sobrinho comer tudo aquilo porque ele vai ter que verificar o que aconteceu. Assim que o tio dele sai, o garoto fica bem triste porque ele não podia contar nada. Ele retorna ao seu quarto e descobre que a garota aranha estava lá. O rosto daquela garota começa a brilhar quando ela vê ele e corre para dar um abraço nele. Porém, o nosso herói estava muito frio e na mente dele ele só conseguia pensar no que ela tinha feito. Quem era essa garota e o que ela tinha feito antes de chegar até ali? Com toda certeza, ele estava praticamente certo de que ela era responsável por tudo isso. Porém, uma pequena dúvida permanecia na sua cabeça já que ele não tinha evidências. Entretanto, se ela machucar algum dos seus entes queridos, ele não hesitará em fazer o que for necessário. A garota então encosta nele e novamente o rapaz vê uma imagem de uma aranha. Com toda certeza, essa mulher só fazia o que queria e novamente ela rouba mais um beijo dele. Os seus únicos pensamentos que vêm nesse momento era sobre a Kyoko e que ele não deveria estar fazendo isso com ela, só que ele simplesmente não conseguia controlar o seu corpo. Enquanto ele olha pro rosto daquela garota, ele se pergunta por que ela não tinha feito nada com ele já que ela era culpada. Simplesmente o garoto não conseguia entender porque ela tratava ele de uma forma diferente, então realmente ele não sabia se ela era culpada ou não. Enquanto isso, o Júnior visita a Kyoko dentro do seu estúdio de arte e compartilha com ela aquela experiência que eles tiveram na noite anterior. O mais preocupante era realmente como seu grande amigo estava. Então ele começa a comentar da situação do nosso herói e a Kyoko diz que realmente ele estava estranho e quando ela deu em cima dele, ele não reagiu. E ela fica bem envergonhada e distorce tudo que ela tentou falar. Ela relata que realmente o garoto estava estranho e aparentemente isso começou há 2 semanas. A Kyoko vai contando que isso tudo começou quando a primeira pessoa desapareceu e ela estava achando muito estranho o seu namorado ter ficado esquisito logo quando uma pessoa desaparece. Da forma como que aquela garota fala, era como se ela estivesse ligando aquilo ao nosso herói. A Kyoko então começa a contar sobre o passado triste do nosso herói que é relacionado ao irmão dele e o amigo dele sabia disso, que ele era acusado falsamente de ter feito uma coisa que ele não fez com seu próprio irmão. Só que a Kyoko vai falando de uma forma muito esquisita, como se talvez ele fosse culpado. O Júnior pede para que por favor ela fique quieta e mantenha toda essa conversa deles ali mesmo. Enquanto aquela mulher faz os seus próprios planos para visitar o seu namorado e diz que realmente ele era um garoto bom e provavelmente não fez isso, meio que desconversando aquele assunto, o Júnior nesse momento então, quando ele estava prestes a sair daquele lugar, percebe uma pintura muito estranha. A Kyoko explica que aquele é o estilo dela de meio que relatar como a vida era e tal. Era só a composição de cor dela, então não era muito suspeito. No entanto, nesse exato momento, outra pintura chama a atenção dele e era muito esquisita. Era como se fosse uma característica humana, só que ela estava muito estranha. Imediatamente, enquanto olhava para aquela pintura, ele se lembra do dia no parque com seu amigo e aquela expressão facial era igualzinha daquele artista. A garota então explica que aquelas pinturas foram feitas por um grande amigo dela chamado Fuji. Ela explica que ele é um sujeito muito estranho e frequentemente pintava os seus sentimentos de uma forma bem peculiar, mas no final das contas ele deveria ser uma pessoa muito boa. Imediatamente o Júnior pede o contato desse cara para Kyoko. Dessa vez começamos com outro flashback e o William estava encontrando seu irmão misterioso pela primeira vez. Na memória, os garotos estavam em uma viagem fazendo uma pescaria, quando de repente um homem com uma peixeira apareceu. Ele estava indo atrás daquele garotinho, mas o seu irmão mais velho protegeu ele. O garoto então acorda assustado, mas ele fica bem aliviado depois que ele percebeu que era um sonho. Vendo que o rapaz estava um pouco abalado, aquela garota simplesmente foi se aproximando dele e rapidamente o garoto tenta se afastar porque ele achou que novamente ia começar a sua rotina diária. No entanto, dessa vez ela foi completamente diferente. Ela apenas deu um toque suave nele, tentando tirar um sorriso do rosto desse rapaz. Nesse momento de vulnerabilidade, ele se abre com aquela garota sobre o seu irmão. Claramente, esse garoto ainda sente muita culpa sobre o que aconteceu porque ele não pôde fazer nada para ajudar o seu irmão. Após esse acontecimento, todas as pessoas viraram as costas para aquele garotinho porque pensaram que ele era o culpado. O único que cuidou dele foi o seu tio Daisuke, e essa foi a razão por qual ele se mudou para a cidade de Tóquio, aonde finalmente ele conseguiu um amigo e uma namorada.
mas por causa daquela garota, ele teve que se afastar de todo mundo. Depois de preparar o café da manhã, ele encontra aquela garota controlando seu pequeno exército de aranhinhas. Quando a garota aranha nota que ele viu seus animais de estimação, ela simplesmente faz elas voltarem para aquele ar-condicionado, já que era a casa delas agora. Com toda certeza, essa mulher é a pior colega de quarto de todos os tempos que o nosso herói já teve. Desde o dia em que o seu tio saiu para fazer aquela investigação, o garoto vem monitorando todos os passos da menina. Ele queria verificar se as ausências dela coincidem com os futuros desaparecimentos. Após 5 dias desde que ele começou a sua vigilância, simplesmente ele não consegue detectar nada. A única coisa que ele percebeu nessas filmagens é que sempre ela estava ao lado dele. O bobinho aí fica se perguntando do que será que esse monstro se alimentava. Ele esqueceu que ele sugava energia todos os dias dele. Enquanto o garoto estava perdido em seus pensamentos, de repente as imagens que ele estava vendo mudam e a garota simplesmente desapareceu. Um tempo depois, em algum momento durante aquela noite, ela voltou com alguma coisa muito suspeita para se alimentar e aquele rapaz começou a pensar que verdadeiramente ele estava certo e ela era suspeita. Então, se realmente a culpada era aquela garota, provavelmente alguém novo ia ser anunciado hoje. Imediatamente, o William volta para a televisão aguardando qualquer sinal de uma nova pessoa. De repente, as manchetes são anunciadas na televisão, relatando que teve um novo desaparecimento e quem desapareceu foi um estudante conhecido como Junior Young. E assim como todos os anteriores, ele teve o mesmo padrão. Isso deixa aquele pobre coitado em choque e ele tem outro flashback de quando ele estava almoçando com seu amigo. Nesse dia, o garoto se lembra de perguntar ao Junior por que ele estava envolvido em uma amizade igual a dele, já que todas as evidências apontavam para que realmente ele era o culpado. O garoto então responde dando um tapa na cabeça dele, dizendo que na época ele disse que não havia uma razão específica para escolher ser amigo desse garoto bobão. Uma amizade nunca deveria ser baseada nas qualidades boas ou ruins de uma pessoa, e independente do que todas as pessoas falem sobre ele, não existe nenhuma prova de que realmente ele fez aquilo com seu irmão. Voltando ao presente, a partir desse ponto, esse rapaz perdeu toda a empatia que ele sentia pelo aquele monstro, já que sem sombra de dúvidas foi ela que fez aquilo com seu melhor amigo. William se joga em cima daquela aranha e ela não percebe que ele estava com raiva. Na verdade, ela provavelmente não entende nada do que estava acontecendo. Furioso, ele levanta o seu punho para desferir um soco contra aquela aranha, mas ele não consegue. Aquele monstro interpreta errada a situação, então vai para cima dele e dá um abraço, pensando que ele estava sentindo algum tipo de dor, tentando acalmar o rapaz. Então William grita com ela e simplesmente desfere um golpe contra ela. Mesmo que a pobre aranha estivesse sentindo muito a dor deitada na cama, ela tenta acalmar aquele rapaz estendendo a sua mão, mas dessa vez o William não segura sua vontade e continua atacando a pobre aranha. Depois de algum tempo fazendo isso, aquele rapaz fica preocupado porque simplesmente todas as vezes ela tenta ir atrás dele como se ela estivesse pedindo desculpas, e os olhos inocentes daquela aranha deixavam a mente dele muito confusa. Embora ela tivesse um rosto muito bonito de uma pessoa gentil, infelizmente esse rapaz se lembra que ela é um monstro que fez aquilo com seu melhor amigo, então ele continua descontando toda a sua raiva. Quando o rapaz estava prestes a finalizar esse serviço, uma lágrima escorre pelo rosto da aranha. Então o garoto começa a hesitar, pensando que se ela é um monstro, por que ela podia chorar? O garoto então começa a gritar, dizendo por que ela não tenta se defender, por que ela não faz nada, já que ela era tão poderosa e podia fazer o que quisesse com ele. Realmente ele não entendia por que um monstro não estava fazendo nada. Por algum motivo ele é tomado por outra lembrança daquele jantar com seu amigo, e o Júnior explica para ele que nunca ele iria tratar ele de uma forma diferente, independente do que as pessoas digam e de todas as suspeitas apontarem para ele não era um monstro e ele sentia no fundo do seu coração que ele era uma boa pessoa. A partir desse ponto, aquele pobre coitado começa a chorar porque ele sabe que ele nunca mais vai poder ver o seu amigo, e nesse momento de fraqueza, a garota se aproveita e dá um beijo nele. Então essa garota pega na mão dele, dá um sorriso muito bonito e como se ela nunca tivesse existido, ela simplesmente desaparece. Sem seu amigo por perto, as únicas duas pessoas que restaram para aquele pobre coitado eram o seu tio e a sua namorada que ele amava muito. Na manhã seguinte, aquele rapaz acorda esperando encontrar aquela garota novamente, mas simplesmente ela não estava lá. E pela primeira vez em semanas ele finalmente se sente livre. O problema é que ele não tinha mais o seu amigo, então não tinha vontade de fazer mais nada, né, cara? E ele também não conseguia
conseguia parar de pensar naquela garota aranha porque simplesmente ela não fez nada com ele, era só ela ter feito e achado outra pessoa, ela não precisava dele. Ela usou os seus poderes para manter aquele rapaz em controle tantas vezes, mas por que no final ela não fez nada? Com toda certeza para ele, aquilo era muito estranho. Enquanto o rapaz tomava café da manhã, ele recebe uma ligação da sua namorada que pergunta se os dois podem se encontrar hoje. E parece que ela estava muito triste do outro lado da ligação. William corre pro seu armário para trocar de roupa rapidamente para ir visitar sua namorada e ver o que estava acontecendo, mas o garoto escuta algo que ele jamais imaginou ouvir na sua vida saindo daquela doce voz. A garota, então, chorando, admite que talvez ela foi a culpada pelo seu amigo ter sido finalizado. O garoto simplesmente não conseguia acreditar no que ele estava ouvindo. Logo em seguida, o nosso herói aparece na porta daquele tal de Fuji, que era o artista que o amigo dele estava perseguindo, e o nome verdadeiro desse homem era Todo. Voltando a algumas horas atrás, nós descobrimos que aquele garoto tinha ido direto na casa da sua namorada, que contou a ele tudo sobre aquele rapaz estranho. Ela explica que o Júnior foi até o salão de artes dela e ele achou que estava muito suspeito tudo que estava acontecendo na vida do amigo dele. Então, por isso, ele decidiu investigar e ele estava preocupado pensando que ele fosse suspeito e que a polícia poderia pensar que ele era suspeito. Então, para ajudar o seu amigo, ele decidiu investigar esse homem, porque ele viu aquelas pinturas e achou muito estranho. A Kyoko conta que há um dia atrás, ele mandou uma mensagem dizendo que estava na porta da casa desse aluno, e se ele não mandasse uma mensagem dentro de uma hora, era para ela ligar para a polícia. Ela fez isso, só que infelizmente quando a polícia chegou lá, eles não encontraram nada suspeito. A pobre Kyoko ainda se sentia muito culpada por causa de tudo aquilo. Depois de ouvir toda essa história, imediatamente o William pede para verificar as pinturas, mas a sua namorada se recusa a princípio e depois ela diz que não tinha mais nenhuma pintura. Meio estranho isso daí, né? A justificativa foi que todas as pinturas foram removidas. Como aquela situação estava muito estranha, o William pediu para ela descrever cada uma das pinturas. A garota ia descrevendo cada uma das pinturas e sem nenhum erro todas ia batendo com a descrição que o seu tio tinha falado. Foi exatamente a mesma forma que cada uma daquelas pessoas tinha desaparecido. Conectando os pontos, ele pergunta qual foi a pintura que assustou seu amigo e a Kyoko responde para ele que foi a última. Era de um cara que estava no parque, e a partir desse momento o garoto tinha certeza de quem era o culpado de tudo. Imediatamente o William fala para aquela garota que ele precisa visitar esse tal de artista aí, e ele diz para sua namorada fazer algo muito importante e fala para ela não se preocupar. Essa cena é cortada e a gente volta ao presente. O William consegue entrar dentro da casa daquele rapaz após afirmar que tinha um grande interesse sobre o seu trabalho artístico, e esse homem esquisito diz que um garoto chamado Júnior veio até ali dizendo a mesma coisa, e ele então faz uns comentários muito estranhos em relação ao físico desse cara, como se ele fosse muito forte, muito bonito e fosse uma escultura nata. Eles entram dentro do estúdio privado desse cara aí e simplesmente aquela sala estava cheia de representações muito estranhas. Após ver essa cena estranha, eles se sentam para tomar uma espécie de chá, e o Todo aí lança uma explicação filosófica pelo seu trabalho artístico. Ele começa a falar um monte de besteira sem parar, dizendo que a morte era muito mais bonita do que a vida, e enquanto conversava com o nosso herói, ele ia se esquivando de algumas perguntas. Vendo que estava demorando muito aquela conversa, o garoto decide colocar um ponto final, então ele pergunta por que ele jogou fora as pinturas que estavam dentro daquela escola de artes. Ele pergunta se esse homem esquisito não estava satisfeito com o seu próprio trabalho e qual era a relação daquela arte com os desaparecidos. Então, nesse momento, o garoto admite que a verdadeira razão por qual ele estava ali é porque ele veio investigar. O homem mente dizendo um monte de besteira sem sentido. O que ele não tinha descoberto é que o nosso herói já tinha pego ele, porque cada uma das vezes que ele tentava dar uma explicação sobre uma pintura, ele sempre sabia sobre o que o nosso herói estava falando, e aquilo não era comum, já que não tinha como ele ter informações sobre esses casos. Finalmente, o nosso herói perde a sua paciência e começa a gritar com ele, dizendo para ele parar de fingir e explicar aonde estava o seu amigo. Em vez de se defender ou mandá-lo sair da sua casa como uma pessoa normal faria, esse homem adverte ele pedindo para que ele fale mais baixo, porque senão ele vai acabar chamando um monstro. Então, de repente, ele se levanta para revelar uma nova escultura que ele tinha feito em tamanho real para aquele garoto, e era a obra-prima da sua vida. Quando o nosso herói vê aquilo, ele fica simplesmente sem acreditar. A partir desse momento, o cara
tira toda a sua máscara e confessa que realmente ele fez tudo isso com a ajuda de alguém que ele chama de Sereia Negra. E ele diz que nesse momento a sua própria pintura vai ser esse garoto que está na frente dele. De repente, o nosso herói começa a perder o seu controle. O William então cai no chão e esse homem entra no seu modo vilão de anime e revela detalhe por detalhe de como ele acabou com o Júnior. Esse homem começa a gostar de conversar com o nosso protagonista e começa a contar pra ele que desde a sua infância ele sempre foi assim. O seu primeiro quadro foi o seu gatinho de estimação e aos poucos foi evoluindo, sempre ele precisava de mais. Certo dia então, seus pais descobriram esse comportamento estranho dele e simplesmente decidiram castigar ele. Então ele fez que os dois virassem a sua maior obra de arte. Enquanto aquele cara não parava de falar sobre a sua história chata de vida, tediosa, como se ele fosse alguém superior às pessoas, do nada o nosso herói se levanta porque simplesmente deu tempo de passar o efeito. O artista então fica chocado porque esse cara também era médico, então não tinha como uma pessoa se recuperar tão rapidamente daquele tipo de coisa. Por um breve momento o garoto começou a pensar que provavelmente isso teve mão daquela aranha, já que dia após dia ele estava sob o efeito do encantamento dela. Quem tem o controle de tudo a partir desse momento é o nosso herói, e aquele homem estava muito nervoso. Antes ele tinha se autodenominado um monstro para justificar os seus atos terríveis, mas o nosso herói diz para ele que ele não passa de um maluco da cabeça, e com toda certeza tudo isso que ele vivia era uma ilusão que a sua cabeça tinha criado. Ele não era ninguém especial, na verdade ele era pior do que muitos. De repente nós ouvimos uma batida na porta, e nesse momento William levanta o seu telefone e revela que quem estava numa chamada com ele aquele tempo inteiro ouvindo toda a conversa era Kyoko. Imediatamente ela tinha ido até a delegacia e mostrou tudo aquilo para a polícia, que também ouviu tudo, inclusive a confissão daquele homem. De repente o nosso herói chama aquelas pessoas e eles entram rapidamente. Eles algemam aquele homem e levam ele para fora. Enquanto isso, aquele cara ficava murmurando alguma coisa sobre a sua deusa e suas roupas pretas. Ele mencionou que ele tinha que dar alguma coisa para ela. 3 dias depois, o William estava conversando com a Kyoko e ela estava muito irritada, porque ele poderia ter corrido um perigo muito grande. Depois que a polícia chegou, aquele homem foi preso e o nosso herói acabou apanhando muito do seu tio, porque ele era um irresponsável e não pediu ajuda. Agora, finalmente, todos os problemas do nosso herói estavam resolvidos e ele podia viver a sua vida tranquilo com o seu amor. O grande problema dessa história é que ele não consegue parar de pensar nas últimas palavras daquele artista mencionando aquela garota estranha, e ele pensa se era provavelmente a sua amiguinha. Porém, a Kyoko corta esse pensamento oferecendo para fazer um almoço para ele. Parece que finalmente as coisas estavam voltando ao normal na vida daquele garoto e eles compartilham uma bela refeição juntos. Após o almoço, a Kyoko liga a televisão e é informado pelo noticiário que aquele tal de todo foi encontrado finalizado dentro da sua cela. Essa notícia deixa aqueles dois muito confusos e o clima da tarde deles estava completamente arruinado. O funeral do Júnior seria nesse final de semana, então William faz um convite para Kyoko ir junto com ele, só que a garota diz que não vai. A garota diz que se sente muito mal sabendo que ela foi a responsável por tudo isso na vida daquele pobre coitado, e ela não teria coragem de encarar a família dele. William então tenta tranquilizar sua namorada, explicando que não foi culpa dela, porque de um jeito ou de outro ele teria encontrado aquele cara. E embora isso possa ser verdade, a Kyoko começa a rir igual o Coringa e diz que aquilo ali não é tão simples assim. E com toda certeza, a partir desse momento, o seu namorado vai se tornar uma obra de arte. Então ela dá um choque nele com uma maquininha. Meu irmão, que raiva dessa mina, cara. Desde o começo eu sabia que ela era suspeita. Depois de um tempo, quando o garoto finalmente acorda, ele percebe que ele estava preso em uma cadeira e a sua namorada estava toda arrumada e muito feliz. A partir desse momento, vendo as vestimentas daquela garota, a palavra Sereia Negra começou a fazer sentido pro nosso protagonista. Imediatamente a ficha caiu e ele percebeu que aquela garota era cúmplice do homem, e parece que os dois estão em um tipo de estúdio. O William então espera desesperadamente que aquilo seja um pesadelo e ele está sonhando, mas a Kyoko diz pra ele que tudo aquilo ali é real, e ela recebe ele calorosamente dentro do seu estúdio privado. A Kyoko então confessa que foi ela que deu as instruções para aquele cara e forneceu a peça final para ele terminar a sua arte. Então ela se afasta e revela uma gigantesca pintura
pintura, e aquele quadro era o trabalho da sua vida. Aquela era uma pintura de um lago, mas era totalmente coberta por roxo e vermelho. Assim como aquele cara esquisito, ela tem uma filosofia muito sofisticada por trás da sua pintura, mas eu não vou falar o que ela disse porque eu não gosto dela. Essa garota aí começa a falar então que o propósito dela é basicamente ser feliz e ela gosta desse tipo de coisa, resumidamente aí. Então ela começa a sorrir muito e diz que o amigo dele foi muito espetacular. Ela explica que no dia que o Júnior estava junto com eles nessa festa particular aí, ele ficou muito encantado quando viu ela chegando, já que a expressão facial dele mudou completamente. Obviamente, escutar esse tipo de coisa vindo da sua namorada deixou o nosso herói muito triste e ele quase cai da cadeira. Só que não acabou por aí, a Kyoko então taca uma cadeira em cima do pobre coitado. Nesse momento, o garoto começa a relembrar o seu relacionamento, e se tudo aquilo realmente foi uma mentira, como que ele não percebeu que a sua namorada era tão estranha? Nosso herói começa a gritar desesperado, dizendo pra ela parar de mentir, que ela era muito estranha, e o pobre coitado realmente não podia acreditar no que estava acontecendo, pra ele não era real. A única coisa que o William consegue perguntar pra ela é por qual motivo que ela fez isso justo com o amigo dele. Aos poucos ela se aproxima daquele garoto e explica que aquilo ali foi totalmente planejado e ele era a pessoa mais especial dessa lista. Enquanto isso, em seus pensamentos, o nosso herói só conseguia pedir ajuda para que alguém salvasse ele. A cena é cortada e nós vemos que aquela garota aranha estava correndo em direção àquele lugar. Em um flashback, a Kyoko começa a contar sobre a infância dela, onde ela sempre foi muito elogiada pela sua família. Ela era tratada como uma garota comum, trabalhadora e com um potencial incrível. No entanto, ela odiava essa ideia de ser uma pessoa comum, porém ela continuou vivendo a vida perfeitinha dela. Resumidamente, essa garota aí vivia a vida dela como se ela fosse uma espécie de camaleão humano, se adaptando a tudo e nunca demonstrando seu real sentimento, porque ela não sentia nada. Porém, certo dia, o destino resolveu abençoar aquela pobre coitada e ela conheceu um garoto chamado William. No primeiro encontro que ela viu ele, imediatamente ela se sentiu atraída pela tristeza nos seus olhos. Ela nunca tinha visto um olho daquela cor. Era como se fosse um preto que afundasse dentro da sua alma, no vazio da escuridão que aquele garoto vivia. E ela imediatamente quis saber o que aconteceu na vida dele para ele ficar daquele jeito. Aos poucos ela foi se aproximando desse rapaz e sempre ela teve uma experiência incrível com ele, porque realmente ele não parecia ser um humano comum. No entanto, aos poucos, enquanto eles se relacionavam e estavam namorando, aquele garoto por algum motivo voltou a sorrir, e isso deixou aquela mulher maluca completamente desinteressada. Então aquele homem magnífico por quem ela se apaixonou se transformou em um chatão de galocha normal que queria viver uma vida boa. E o pior de tudo é que ele era um garoto muito educado e gentil. A Kyoko buscou saber desesperadamente o que aconteceu com ele, e ela descobriu que ele tinha feito uma amizade naquela cidade, e era um garoto que aos poucos estava ajudando ele a superar todas aquelas dificuldades que ele passou, e isso deixou ela muito irritada, mas infelizmente ela não podia fazer nada a respeito a não ser terminar o seu relacionamento. Só que certo dia ela estava andando pela noite e parecia que ela estava destinada a encontrar uma pessoa. Foi quando ela conheceu o Todo, quando ele estava fazendo a sua primeira pintura. Por ser bem esquisita e amante da arte, quando ela viu aquela cena, ela ficou realmente impressionada. Imediatamente naquele primeiro encontro ela começou a demonstrar muito interesse e aos poucos ela foi se apaixonando por aquele cara. O único motivo dela ter feito aquilo ali com o Júnior foi porque simplesmente ele destruiu seu relacionamento, e ela queria ver qual expressão que o seu amado príncipe iria fazer quando ele descobrisse tudo isso. Voltando pro presente, agora ela diz que simplesmente ele não tem mais nada a perder, então ele pode voltar finalmente a ser dela. Segundo a Kyoko, aquele garoto é perfeito para se relacionar com ela porque simplesmente ele fez o pior com seu irmão. Como sabemos até agora, essa é a pior ferida pro nosso herói e simplesmente ele não consegue nem se defender. A Kyoko então promete que os dois vão ficar junto a vida inteira e ela vai cuidar bem dele e vai esperar o tempo que for necessário para que realmente ele volte a ser o seu príncipe. Olhando diretamente nos olhos do nosso herói, ela pergunta como é ver um monstro diante a ele, e o William responde que ela é apenas uma riquinha metida que não é monstro coisa nenhuma, ela só não bate bem da cabeça. Então nosso herói diz que o verdadeiro monstro estava atrás dela. Antes que a Kyoko perceba o que estava acontecendo,
acontecendo, quando ela foi olhar para trás, a garota aranha simplesmente deu um golpe nela. E o William fica muito surpreso por ver que ela veio salvá-lo mesmo depois de tudo que ele falou para ela. Mas a garota parece não se importar nada com isso, então ela dá um beijo no nosso herói e quando a Kyoko vê isso, ela começa a gritar desesperadamente, mas ela não conseguia se mover porque ela estava presa nas teias. O William implora para que por favor ela liberte ele daquele lugar, só que ela estava muito distraída beijando ele. Eventualmente, conforme o tempo se passa, ela transforma o seu braço em uma pata de aranha e liberta aquele garoto. O nosso herói quer ligar para a polícia, mas claramente aquela aranha não percebia o perigo da situação e ela usa seus poderes, fazendo assim ele se ajoelhar para que ela possa beijá-lo novamente. Se eu não conhecesse ela e soubesse que realmente ela não entende nada, eu ia pensar que ela tá tentando provocar aquela mina. Em todo caso, se realmente esse era o plano dela, tava definitivamente funcionando. A Kyoko ficou tão irritada que ela conseguiu se libertar daquelas teias e de repente ela se lança sobre o nosso herói. Por algum motivo, aquela garota aranha não tava fazendo nada para defender os dois. A única coisa que ela fez foi dar um beijo naquela ferida. Porém, isso acabou deixando aquela garota ainda mais irritada e fez ela caminhar para frente. Finalmente, a Kyoko percebeu que aquela garota não era humana e antes que ela pudesse pensar em qualquer coisa, um exército de aranha estava rodeando ela. Então a garota aranha lança algumas teias em cima dela para que ela ficasse presa e simplesmente ela desaparece. Agora que a ameaça finalmente se passou, o nosso herói ainda estava muito machucado e conforme o tempo vai se passando, parece que ele perde a consciência. Quando ele abre seus olhos, ele estava em um hospital. A primeira pessoa que ele encontra naquele hospital é o seu tio Daisuke. O tio dele explica que um mendigo encontrou ele na rua desmaiado e ele estava bem perto do apartamento da Kyoko, então ele tem certeza que aquilo não foi um sonho e que realmente a garota aranha carregou ele até um lugar seguro. O William tenta contar desesperado pro seu tio sobre aquela garota, mas ele já descobriu. Eles encontraram um fio de cabelo dela escondido no apartamento daquele cara esquisito e a correspondência era de 100%, então ela seria investigada de qualquer maneira. O Daisuke então pede ao seu sobrinho que ele relate os eventos que aconteceu naquela noite e ele conta que a Kyoko foi dada como desaparecida. Após algumas investigações no apartamento da garota, eles encontraram várias evidências contra ela, então ela seria a mais procurada da cidade. O Daisuke então começa a contar que aquela garota que foi o primeiro incidente não tem nada a ver com aquele caso, porque depois de um interrogatório na sala com aquele rapaz, ele confessou todos, menos ela. Ele disse que ele não fez nada. Então a garota era aparentemente um mistério. O mais estranho nessa história inteira é que o nosso herói foi encontrado caído na rua e o tio dele pensa que ele tá fazendo alguma coisa muito suspeita ou que ele tava ficando maluquinho das ideias. E honestamente, quem pode julgar esse pobre coitado, né, cara? Ele só tá preocupado com o garoto. Bom, ele não culpa o seu sobrinho, dá um abraço nele e diz que tá ali pro que ele precisar. Finalmente ele ficou sozinho e a garota apareceu. Aparentemente ela tava em pé na varanda o tempo inteiro. Após alguns acontecimentos irrelevantes, o nosso herói finalmente foi até o funeral do seu grande amigo. Lá ele pede perdão ao Júnior por ter se tornado seu amigo, porque senão nada disso teria acontecido com ele. O garoto volta para sua casa. Ao entrar dentro do seu apartamento, ele percebe que aquele lugar estava coberto de teias e aquela garota estava lá na cama sentada toda bonitinha no meio daquela bagunça. Ela até tinha pendurado alguns bichinhos como decoração. Ao que parece, aparentemente agora ela vai se instalar na sua casa e vai morar ali. Mas o garoto fica bem feliz por tê-la do seu lado, já que ela salvou a sua vida, especialmente naquele momento que ele mais precisou. Depois de dormir por algumas horas, ele acorda no meio da noite para descobrir que aquela garota não estava mais lá e no lugar dela tinha uma aranha muito grande. Nesse momento, nosso herói interpreta que finalmente chegou a hora dele, mas assim que ela se aproxima, ela se transforma de novo naquela garota e começa a beijá-lo. Depois que eles terminaram, finalmente o nosso herói convida ela de verdade para morar junto com ele. Em seguida, nós temos uma mudança completa de perspectiva e agora a gente vai dar uma olhada na vida daquela garota chamada Yuko. Antes de todos esses acontecimentos, essa tal de Yuko era uma garota completamente normal, uma estudante do ensino médio, com uma vida bastante comum até. Porém, certo dia, ela conheceu um garoto chamado William e da mesma forma que a Kyoko, ela foi atraída pelos seus olhos, porque os olhos dele pareciam igual dela, sem alma. A garota era muito tímida e nunca teve coragem de falar com ele, então ela decidiu que seria melhor ficar seguindo ele por aí, porque ela queria conhecer primeiro seus gostos para depois ela começar a conversar
com ele. Só que um dia ela viu ele junto com a Kyoko e desistiu das suas idades de criar um romance e namorar ele. Nessa noite ela foi para sua casa e chorou bastante dentro do seu quarto. Quando a garota adormeceu, ela repentinamente começou a sonhar com uma aranha e ela estava andando pelo seu quarto. Isso aconteceu repetidas vezes e cada vez que a garota via aquele bicho, ela não conseguia se mexer. Após algumas semanas desse sonho, a cena mudou e ela acordou do lado de uma unidade de ar-condicionado. Totalmente assustada como qualquer pessoa ficaria, ela tentou fugir e aquela garota acabou dentro de um parque cercada por um exército de aranhas. Agora a dúvida que fica no ar, a outra garota, onde será que ela tá? Enquanto isso, em um lugar muito estranho, a Kyoko acordou e ela estava tendo uma espécie de sequência de sonho. Ela assistia aquela garota aranha dominando seu namorado e aquilo deixou ela muito furiosa porque ela jurou que iria pegar ela. Mas antes que ela pudesse se levantar, ela foi avistada por uma mulher misteriosa que estava em uma cadeira de rodas e ela ficou completamente impressionada com aquela garota e ela se perguntava se ela era uma das escolhidas. Quando a Kyoko acorda, ela estava dentro de um hospital em uma cama. Ela tenta conversar com esse sujeito, mas ele recusa se apresentar para ela. Tudo que o cara conta é que ela não precisa se preocupar e ele é um médico. Nesse momento, alguém bate na porta e a mulher de cadeira de rodas aparece. Ela já sabe até o nome da Kyoko. A mulher então mostra as notícias para ela e o rosto dela estava numa página dizendo que ela era culpada e ela teve dormindo por 7 dias. A Kyoko então pergunta a outra mulher sobre o que ela queria conversar e a mulher contorna aquela pergunta parecendo muito interessada naquele monstro. Quando a Kyoko admite que viu sim uma espécie de monstro, a mulher promete que não vai entregá-la para a polícia. Isso deixa a Kyoko bastante desconfiada e finalmente aquela mulher vai direto ao ponto. Ela pede ajuda da garota para eliminar aquele monstro. Parece que essas duas tropeçaram e acabaram se tornando a dupla perfeita. Aparentemente, as únicas pessoas que sabem da existência desse monstro até esse momento é essa doutora, a Kyoko e o garoto. E tem mais alguém suspeito que ela não quis comentar. A garota realmente não confia naquela mulher, mas ela consegue sentir que realmente ela tem um ódio pelaquela aranha. A Kyoko então concorda com aquela mulher, não como se ela tivesse muita opção de voltar para sua vida normalmente, mas ela diz que aquela aranha vai ser dela e o garoto também. A cadeirante concorda e assim a aliança das duas é completamente selada. E nós retornamos à visão do nosso herói, triste pela perda do seu grande amigo e se ajustando a conviver em um mundo com um monstro. E a Dona Aranha era muito invasiva e queria até mesmo entrar no banheiro. Depois disso, o garoto ainda era obrigado a secar os cabelos dela. Após alguns dias dessa felicidade doméstica, o nosso herói finalmente retorna para a faculdade pela primeira vez em semanas. Por mais que a sua vida tivesse de ponta cabeças, aquele garoto estava feliz por finalmente poder voltar para a escola. E enquanto ele se senta para comer, ele é subitamente dominado pelo medo porque alguma presença ameaçadora estava se aproximando dele. Nesse momento, ele ouve alguém em outra mesa conversando com uma repórter e ela estava fazendo algumas perguntas sobre a Kyoko. Felizmente, ninguém sabia que aquele garoto estava envolvido. Quando o rapaz começa a ficar um pouco mais aliviado, de repente um novo rosto aparece dentro daquela cafeteria e era um homem extremamente bonito e todas as pessoas começaram a pensar que ele era uma celebridade. O William se vira para olhar também e ele fica atordoado quando ele vê o olho vermelho daquele garoto. À medida que aquele garoto vai se aproximando dele, ele tem a mesma sensação de quando a garota aranha fica perto. Embora esse garoto estranho realmente estivesse procurando pelo nosso herói, quando ele vê o coitado, ele fica completamente desapontado e rapidamente ele segue em frente, mas uma coisa aquele garoto tinha certeza, o homem que acabou de passar não era um humano, com toda certeza ele era um monstro. Após essa estranha interação na cafeteria, o nosso herói volta para casa mais cedo e ele acaba pulando algumas aulas, já que o campus inteiro estava cercado de jornalistas. Então ele se apressa para conseguir chegar mais cedo na sua casa, antes que alguém tentasse questioná-lo. No caminho para casa, tudo que aquele garoto consegue pensar é no olhar de despedida que aquele estranho fez para ele, e o rapaz prometeu que com certeza iria encontrá-lo novamente. Depois ele simplesmente desapareceu, e isso era bem estranho, porque claramente ele confirmou com base nas suas reações que ele não era a pessoa que ele estava procurando, mas por que ele teria que encontrá-lo depois? Os seus pensamentos
pensamentos são interrompidos pela aparição repentina no seu caminho, e aquela mulher da cadeira de rodas para bem na sua frente. Essa mulher estava murmurando consigo mesmo de uma maneira muito suspeita, só que o nosso herói passa reto por ela e decide que ele não podia ficar pensando demais. Assim que ele passa, aquela mulher vira e chama ele por um apelido. Então esse garoto começa a correr pensando que só 3 pessoas nesse mundo sabiam do seu apelido. Ele começou a correr porque ele sabia que ela não ia conseguir alcançar ele naquela cadeira de rodas. Completamente assustado, o William finalmente chega na estação e ele ficava desejando que o trem chegasse o mais rápido possível. Assim que o rapaz estava a bordo do trem, ele tenta esquecer de tudo que aconteceu naquele dia e pela primeira vez ele se sente muito feliz com a ideia de que aquela garota vai estar esperando ele na sua casa. No entanto, antes de voltar para o seu cafofo, ele precisa fazer algumas compras no supermercado. Enquanto ele tira sua lista de compras do seu bolso, novamente ele escuta as rodas daquela cadeira e ele vê que na porta atrás dele, dentro do trem, aquela mulher estava lá. O nosso herói fica se questionando sobre como aquela mulher conseguiu correr mais rápido que ele e realmente, cara, como que ela conseguiu correr? Essa mulher estranha pede para conversar com o nosso herói e por algum motivo totalmente desconhecido ele concorda. E aqui eu vou desabafar com esse autor, cara, meu Deus do céu, qual é o sentido dele parar para conversar agora que ele tem certeza que ela tá seguindo ele, mano? Os dois então chegam dentro de uma cafeteria, embora essa linda dama quisesse que ele fosse visitá-la dentro do seu quarto. Pelo menos esse grande bobalhão teve senso suficiente para não fazer isso. Ele pergunta então quem é ela e por que diabos ela estava seguindo ele, mas a mulher se recusa a contar, fingindo que ela tem o nome de uma mulher que foi chamada ali perto. Após um tempo questionando essa mulher por algumas informações, ela fornece uma resposta enigmática e diz que ele se parece muito com alguém que ela estava procurando. Ela pede desculpas por ter perseguido ele dessa maneira suspeita e pergunta se de fato ele se chama William. O nosso herói então tenta sugerir que talvez ele tenha um nome parecido com o dessa pessoa, mas a mulher faz um comentário que ela não estava falando sobre só o nome, também tinha uma coisa na alma ligada ao corpo dele. Seja lá o que diabos ela tá tentando falar, essa maluca é louca. Como ele também não entendeu o que ela tava falando, ele interrompe ela e pergunta o que ela tá falando. Mas de repente essa mulher diz que não quer mais conversar com ele, então ela simplesmente se levanta da mesa. Na verdade ela não se levantou porque ela não consegue, né? Mas ela deixa umas moedas naquela mesa e sai de lá. Quando saía, ela diz que eles vão se encontrar de novo, mas ela vai dar um conselho pra esse rapaz. A mulher conta pra ele que se ele quiser recuperar sua vida, ele vai ter que finalizar aquele monstro que estava controlando ela, porque ele vai ser o único que pode fazer isso nesse momento. Mas o garoto precisa agir rápido, porque caso contrário ele não faça isso, provavelmente ele vai se arrepender a sua vida inteira igual ela. Após isso, essa mulher diz pra ele que se ele precisar de ajuda, ele pode ligar pra ela. Então ela dá um número de telefone no verso de uma fotografia. Ela diz que o homem daquela foto é extremamente perigoso e ele não pode se aproximar dele de nenhuma maneira. Eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo já sabe quem é esse maluco aí, é aquele cara que ele encontrou lá na escola. No caminho pra sua casa, o garoto fica bem perturbado com toda essa situação, mas uma vez dentro do seu apartamento ele se esquece de tudo porque ele encontra sua garota. E a Yuko estava esperando por ele na porta, então ele dá um tapinha na cabeça dela em formato de carinho e diz que ela é muito bonita. E imediatamente a Dona Aranha ataca o seu mestre. Eu penso que talvez seja essa maneira dela de dar boas-vindas pra ele. Receba, meu irmão, Deus abençoe, é tudo nosso, vai fundo. A essa altura ele já estava acostumado com aquilo, mas depois daquela conversa com a mulher, ele começou a se questionar sobre o passado da Yuko. Porém, eles são interrompidos quando alguém bate naquela porta. Quando ele abre, ele vê que aquele garoto de olho vermelho estava lá, e ele se apresenta dizendo que o nome dele é Miojo. Você pode estar pensando que eu tô zoando com o nome do cara, mas é literalmente Miojo. O cara simplesmente vai entrando dentro da casa do nosso herói e ele não questiona nenhum momento. Pra testar aquele cara, ele leva ele pro quarto dele e como você pode imaginar, ele não ficou tão chocado quanto deveria ao ver aquelas teias de aranha. Aparentemente, parece que o Miojo sabe sobre o relacionamento dele e da Yuko. E o nosso herói nesse momento percebe que aquela garota não desapareceu como de costume. Os dois então ficam tentando
tentando conversar e ele percebe que o Miojo era um cara muito estranho. Por outro lado, ele era muito misterioso e muito curioso sobre o relacionamento dos dois. Por outro lado, ele é um cara muito energético e também amigável. Embora talvez ele seja um pouco demais, isso acaba assustando o nosso herói. Enquanto ele explica como ele conseguiu encontrar a localização do apartamento dele, ele acaba ficando bem próximo do nosso herói e ele avisa para ele deixar a porta bem trancada da próxima vez que ele for dar uns beijinhos. O William certamente fica bem irritado com aquele cara e diz que vai ligar para a polícia, só que o Miojo explica para ele que ele não deveria fazer isso. Ele lembra que a presença daquela garota ali, se a polícia chegar, talvez não seja tão boa quanto ele pensa. Afinal, ela estava assumindo a forma de uma estudante, mas ela não era isso. O William então muda o foco e pergunta o que ele estava querendo ali. Ele também pergunta por acaso se ele sabe alguma coisa sobre aquele monstro. O Miojo então confirma todas as suspeitas do nosso herói. Ele sabe quase tudo sobre aquele ser. Na verdade, ele veio até ali simplesmente para confirmar se a existência dele era real. O William então pede pro Miojo compartilhar tudo o que ele souber a respeito dela. O Miojo compartilha algumas coisas bem simples que o nosso herói praticamente já sabia e ele também diz que ele viu aquela garota fazendo coisas que nenhum ser humano comum pode fazer. Parece que o Miojo aprova o fato dele ter decidido conviver amigavelmente com aquela garota, mas por algum motivo desconhecido, ele hesita em explicar tudo sobre ela. O Miojo então começa a contar que aquela garota ali se assemelha a uma espécie muito comum de aranha que vive na natureza. Geralmente, esse tipo de aranha é inofensivo a um ser humano. No entanto, quando algum ser apresenta um certo risco ao seu familiar, ela simplesmente se transforma em um monstro, e o seu veneno é um dos mais letais desse mundo. O Miojo então explica que ele suspeita muito daquele garoto por causa do vínculo que os dois têm, já que ele tem o poder de manipular aquela garota. Ou seja, basicamente ele não sabe se ele tá usando ela pro bem ou pro mal. O William não vê nenhum motivo para tentar convencer aquele cara, já que a mulher da cadeira de rodas disse que ele era do mal. Enquanto o William estava pensando nisso, de repente aquele cara coloca aquela mulher no assunto, dizendo que ele e uma doutora que anda em uma cadeira de rodas são as únicas pessoas que conseguem ver aquela garota. Nesse momento, o Miojo alerta ele para ele nunca deixar essa mulher esquisita se encontrar com aquela garota, porque ela vai fazer de tudo para eliminá-la. Avançamos 2 semanas no tempo enquanto o nosso herói estava tomando um café com a sua namorada e ele estava olhando de uma forma muito amorosa para ela. Porém, o Miojo aparece e estraga todo o clima daquela conversa. Aparentemente, esse cara tem convivido com eles desde a sua primeira visita, mas ele não concordou em fornecer nenhuma informação até esse momento. O Miojo não tinha total certeza se aquele rapaz era realmente confiável, então ele acabou se mudando para decidir se iria confiar nessa pessoa ou não. Obviamente, o William cogitou em chamar a polícia, pois ele não tinha certeza se deveria ouvir aquela mulher da cadeira de rodas ou esse garoto. No final, foi a Yuko que mostrou para ele a jogada certa. Na verdade, ela meio que deu um beijo nele e ele percebeu que ele não deveria ter medo do sobrenatural, já que ele estava convivendo com isso faz muito tempo. Então ele concordou em deixar o Miojo morar junto com os dois, com a condição de que assim que ele tomasse a sua decisão, ele iria contar toda a verdade. Mas após 2 semanas, ele ainda não descobriu nada e aquele cara tinha se mudado completamente. Esse cara estranho fazia comentários constantes sobre a vida do nosso herói e sobre a rotina alimentar dele. Ele mais se assemelhava a uma mãe, e ele usou o quarto dele como se fosse uma estande de livros gigante, já que aparentemente esse cara precisava ler vários livros por dia para assim manter a sua mente ocupada. E é claro que tinha uma outra situação que era bem desconfortável. Aquela garota não tinha noção de si mesmo e demonstrava o seu afeto em qualquer lugar, embora o nosso herói ficasse muito envergonhado. Ele pergunta então pro Miojo se por acaso aquela garota é uma espécie de vampiro. Ele só dá uma risada e diz pra ele que simplesmente isso é impossível, porque um vampiro não existe. De certa forma, ele vai tentando guiar o nosso herói para que assim ele consiga achar a resposta sozinho, instigando ele a pensar por si próprio. Até agora, as únicas pistas que o nosso herói tem é que ela é algo considerado inexistente, mas no final das contas existe. Antes que o bonitão aí conseguisse chegar numa resposta, o Miojo liga a TV num noticiário que estava passando. Só que isso deixa o nosso garoto completamente irritado e ele pega o controle para desligar. Porém, ele acaba ficando preso em uma reportagem que estava falando sobre uma sonda espacial
espacial que havia pousado na Terra há alguns dias. Dentro dessa sonda haviam fortes indícios de uma vida extraterrestre. Neste momento, a mente do William começou a girar e finalmente ele tomou coragem e perguntou pro Miojo se por acaso aquela garota era uma espécie de alienígena. Porém, o Miojo não responde, ele fecha o seu livro com força e se levanta caminhando até aquela janela, abrindo rapidamente ela e lhe deixa uma forte rajada de vento entrar. Então, de uma maneira bastante dramática, como se ele fosse um protagonista de anime, ele diz que sim. Porém, essa era 70% da resposta. Sendo mais específico, ele explica que aquele monstro nasceu na Terra, mas realmente é um ser de outro planeta. Confuso, né? Sim, eu tô confuso e o nosso herói também tá bastante confuso. Finalmente, o Miojo pareceu disposto a compartilhar o seu conhecimento. Então eles se sentam para tomar um café e ele começa a fazer algumas perguntas. O lance é, os poderes daquela garota parecem fora daquele mundo porque de fato ela não é uma humana, ela é uma espécie que não veio da Terra. O Miojo explica que há alguns anos atrás um professor de uma universidade achou uma aranha gigante e levou ela para o seu laboratório porque ele nunca tinha visto algo assim. Esse velho começou a fazer algumas pesquisas e descobriu que aquele bicho não era uma aranha, ele era uma espécie totalmente nova e desconhecida. Imediatamente o velho voltou para o local da descoberta para tentar achar mais alguma espécie, mas ele infelizmente não conseguiu, então ele voltou para o primeiro. Mas algumas coisas estranhas começaram a rolar. A esposa dele começou do nada a aparecer bastante naquele laboratório, mesmo que ela nunca tivesse ligado por trabalho do velhote. O mais louco é que aquela mulher não fazia nada, ela só ficava ali parada em silêncio e não falava uma palavra, tipo da mesma forma que a Yoko estava agindo todo esse tempo. Interrompendo aquela história, como a hora era perfeitamente perfeita, aquela garota começa a se alimentar de novo. E então o Miojo aponta que aquele comportamento que ela estava tendo agora era muito parecido com a história da esposa. E como esse cara era bem esquisitão, ele diz que o tempo dele acabou e ele tem que ir embora. Quando o William tenta impedir aquele garoto de sair, ele fala que ele realmente não tá entendendo, o tempo dele acabou e ele não consegue mais ficar ali. Depois disso ele sai e os dois voltam à sua rotina normal. Por algum motivo, nosso herói não consegue sair do seu apartamento e o dia se passa e eles nem percebem, e ainda aquele garoto não havia retornado. Quando ele se dá conta que talvez aquele garoto não vá voltar, ele vai correndo até a porta, porém ele apenas dá de cara com um rapaz cheio de compras. Já que após todos os acontecimentos na vida do nosso herói, ele perdeu meio que seu paladar, a refeição que ele fazia realmente não tinha sabor nenhum. Então, por ironia do destino, o cara chamado Miojo decidiu fazer um miojo. Imediatamente esse garoto expulsa o nosso herói da cozinha e começa a fazer uma comida. Aparentemente aquele cara acaba sendo um cozinheiro formidável que fez até o paladar do nosso herói voltar. Enquanto William estava realmente saboreando aquela comida, por outro lado a Yuko parecia não estar gostando muito, já que alguma coisa no cheiro daquele alimento não deixava ela feliz. Depois de terminar de comer, o garoto agradece pelaquela comida saborosa e eles iriam voltar para sua conversa. No entanto, antes mesmo de começar a conversar, aquele garoto cai no chão. Embora no começo o Miojo parecesse bem apavorado, foi ele que fez aquilo. Ele pede perdão pro William que estava desacordado e diz que ele não estava fazendo isso de propósito, ele só estava sem tempo. E infelizmente, por um acaso desconhecido do destino, ele foi envolvido naquela briga familiar. Basicamente, tudo que nós sabemos sobre essa história é que esse homem estava aparentemente numa missão. Imediatamente, no mesmo momento, ele vai pegar uma daquelas bolsinhas da Yoko e ela ameaça ele, mas ele tranquiliza aquela garota dizendo que ele simplesmente vai dar para aquele garoto se for necessário. Lá ele, meio que ela desativa o seu sentido aranha e ele faz um convite para ela vir junto com eles. Novamente, ele pede desculpas para aquele garoto dizendo que ele não precisava ter se envolvido tanto assim, infelizmente é um acaso do destino e não tem como ser evitado. Então ele vai dizendo que não é seu inimigo e carrega ele em direção até o carro. No grupo dos malucos, aquela mulher estava conversando com a garota. As duas então passaram muito tempo estudando aquela garota e por algum motivo a cadeirante realmente conhecia ela muito bem, mas como seria de grande ajuda todas as informações sobre a fraqueza da garota, ela nem ligou para isso. A cadeirante então fala para aquela garota se apressar e ficar pronta porque elas vão atrás do rapazinho em 1 hora. Só que a Kyoko diz para ela que não vai ser suficiente e ela precisa de 2 horas para se aprontar para o seu marido. Finalmente, pela primeira vez na história
história desse mangá, a cadeirante se levanta da sua cadeira e aparentemente ela estava bem melhor. Enquanto isso, no lado dos heróis, o nosso querido Miojo estava acelerando muito forte na estrada. Então William acordou e tenta juntar todas as peças do que aconteceu. O Miojo explica pro garoto que, segundo uma fonte muito confiável dele, aquela cadeirante estava se movimentando novamente e com toda certeza ela estava indo em direção ao apartamento do garoto. Então eles não tiveram escolha a não ser sair daquele lugar. O Miojo explica que, infelizmente, com seu poder atual, ele não vai conseguir enfrentar aquela mulher, e ele também diz que o William ainda não estava pronto. O garoto então pede para que, por favor, ele explique melhor essa situação e termine de contar aquela história sobre o monstro, mas ele estava muito nervoso, desesperado, tentando buscar mais algum tempo e não conseguia fazer isso. Enquanto eles estavam andando em alta velocidade, o William pergunta o que ele fez com aquela garota. O Miojo então aponta para uma aranha no painel e aparentemente toda vez que ela desaparece, na verdade ela se transformava naquela aranha bem pequenininha, e esse era um dos seus poderes. Voltando pro time dos malucos, aquelas duas estavam dentro do apartamento vazio do nosso herói, e a Kyoko achava que realmente aquele tempo foi um desperdício porque ela passou 2 horas se arrumando e ninguém estava ali para recebê-los. Quando elas estavam praticamente indo embora, infelizmente o Daisuke chega e entra naquele lugar procurando pelo seu sobrinho. Finalmente chegamos ao fim dessa obra. Não esquece de deixar o seu like e comentar para mim saber que vocês estão gostando desse vídeo e trazer uma parte 2 dessa obra. Não se esquece de se inscrever no canal. Aproveita e vê o próximo vídeo que eu tô te recomendando porque eu tenho certeza que ele tá muito bom.